Nesse último dia 15 de abril, início da Semana Santa, a Catedral de Notre-Dame pegou fogo. As imagens correram o mundo inteiro. No geral, a imprensa buscou noticiar o incêndio de Notre-Dame como um risco de prejuízo ou de perda de um patrimônio histórico da humanidade. Não tem dúvida nenhuma de que Notre-Dame era um patrimônio histórico. Ela foi construída na Idade Média, nessa idade áurea, nessa época áurea da humanidade, que deveria se chamar Idade das Luzes, e que, entretanto, os seus detratores, porque confundem as luzes com as trevas e as trevas com as luzes, buscam chamar de Idade das Trevas. Nessa época histórica, Notre-Dame foi construída, uma época que os homens eram voltados para Deus. Mas não foi por causa desse patrimônio histórico que houve esse choque que se espalhou pelo mundo inteiro. Em 2001, quando houve o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, cada uma das pessoas se recorda onde estava naquele momento exato que tomou consciência do fato. Algo semelhante ocorreu em Notre-Dame. Notre-Dame, naquelas suas duas torres paralelas, representam as Torres Gêmeas da cristandade. O incêndio foi um atentado. Se ele foi provocado ou não, nós ainda não sabemos, mas ele certamente foi um atentado. Um atentado contra as Torres Gêmeas da cristandade. O impacto que causou pelo orbe inteiro demonstra que Notre-Dame, mais do que um patrimônio da humanidade, é o símbolo, era e é um símbolo de uma época histórica que continua presente na alma das pessoas. Pelo menos de parcela da opinião pública que ainda tem condições de ver a luz no meio das trevas em que nós vivemos. Se há uma idade das trevas, essa época em que nós vivemos hoje em dia. É preciso a luz de Notre-Dame para que se possa ver no meio dessas trevas. A seguir, algumas fotos da catedral que se incendiou ontem. A música de fundo foi composta por Santa Teresinha do Menino Jesus em honra de Santa Joana d'Arc. Em uma de suas estrofes, ela pede que Santa Joana d'Arc salve novamente a França. Nós poderíamos pedir da mesma maneira que Santa Joana d'Arc, Santa Teresinha, que os santos intercessores da França, a França é um dos países com maior número de santos, se poderia dizer que é um cortejo de santos que passa pela história da França, que esses santos intercedam não apenas pela França, mas pelo mundo inteiro, por essa cristandade que hoje vê o seu símbolo, talvez o seu símbolo máximo, ser reduzido a cinzas. Mas, entretanto, ao contrário das Torres Gêmeas de Nova York, as Torres Gêmeas da Catedral de Notre-Dame permaneceram de pé. No
Essas imagens de Notre Dame nos dão uma ideia do que se perdeu ontem, mas ao mesmo tempo daquilo que restou. A catedral permanece em pé. Do lado de fora da catedral, fiéis católicos rezavam, enquanto o incêndio consumia a catedral de Notre Dame. Esses que rezavam, não rezavam por um patrimônio histórico, eles rezavam por um símbolo. Eles rezavam para manter viva a catedral dentro de nós. Quando alguém adentrava no seu ambiente, via aqueles arcos, aquelas colunas, aquela atmosfera impregnada de fé, cada uma das pedras que foram usadas na construção daquele monumento histórico, ele percebia que já houve uma época em que os homens desejaram a luz. Hoje, ao contrário do que dizem alguns historiadores marxistas, nós vivemos sim numa época de trevas. Foram essas trevas que tentaram transformar em cinzas a Catedral de Notre Dame de Paris. Mas ela permaneceu. Aqui uma foto da imagem de Notre Dame de Paris, da imagem medieval, que está preservada e que não foi consumida pelo fogo. Essa é a imagem de Notre Dame de Paris, é uma imagem medieval que está do lado do altar. As informações que nós temos até o momento é de que ela está intacta. A catedral, como nós podemos ver aqui nessas fotos, ela foi muito danificada, mas toda a estrutura dela está preservada. Será feita uma restauração. E ao contrário do que aconteceu com as Torres Gêmeas de Nova York, as Torres Gêmeas da Cristandade permaneceram de pé. Se você gostou do vídeo, assine o canal,
selecione o sininho para receber as notificações, compartilhe entre os seus amigos. Viva Cristo Rei e sua Mãe, Maria Santíssima.